Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós desenharemos as paredes internas aqui do apartamento base, mas sem nos preocuparmos, por enquanto, com os vãos de portas e janelas, tá ok? Então, abra o arquivo no AutoCAD, no qual você já está trabalhando, e também o arquivo chamado CAD Planta Apartamento Alvenaria PDF, tá ok? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a visualização e vamos iniciar por este trecho aqui. Veja, nós temos aqui uma distância entre esta parede interna, esta linha da parede externa, na verdade, né? A linha interna, até esta próxima outra linha, nós temos uma distância de 3,50. Então, sempre preste atenção. A linha, quando ela está aqui na vertical, você terá a medida dela na horizontal, tá ok? Para quem já trabalha, para quem já conhece o desenho arquitetônico, essa visualização é fácil, é óbvia até. Mas para quem está iniciando, pode ser que se confunda, tá ok? Então, nós utilizaremos basicamente aqui o comando offset. Então, nós daremos aqui um offset de 3,50 a partir da linha interna, depois um offset de 0,15, tá ok? E depois faremos esta outra linha aqui horizontal. Então, se a linha é horizontal, nós temos que dar um offset em uma outra linha horizontal. Mas veja que a medida dela vai aparecer aqui para você na vertical. A medida não da parede, né? Da distância entre as duas paredes, a distância interna, né? Então, aqui seria 3 e aqui 0,15. Quero iniciar exatamente neste trecho aqui, olha. Faremos estas duas linhas e estas duas linhas aqui. Então, 3,50 e aqui 3. Então, vamos voltar aqui para o AutoCAD. Porém, se você der aqui, veja, ó, Enter, 3,5. O que vai acontecer na hora que eu clicar aqui nesta linha de referência? Veja o que acontece. Por que está acontecendo isso? Simplesmente porque nós temos aqui Polyline. É agora que entra aí a importância do comando explode. Vamos explodir, então, essas duas Polyline para transformarmos em linhas independentes. Então, você já sabe, a tecla de acesso do comando explode é X. X e Enter. Sempre olhando aqui na linha de comando o que o AutoCAD está pedindo. Selecione os objetos. Então, vou selecionar esta Polyline e esta outra. Posso clicar em qualquer linha, tá ok? Olha, e esta outra aqui. E agora eu aperto Enter para confirmar. Agora, tranquilo, veja. Temos aqui as linhas independentes. Agora, vamos lá. Então, ó, passo a passo. Enter. 3. Ah, não preciso digitar 3,5, porque ele já está aqui com 3,5, tá ok? Então, apenas O e Enter. Eu já tinha digitado 3,5, agora eu vou dar um Enter para confirmar, porque a minha medida já está aqui. Caso você não tenha 3,5, você precisa digitar aí a medida 3,5, tá ok? Repetitivo, né, o que eu tô falando. Mas tudo bem, vamos lá. Então, aqui nesse caso, como eu quero uma linha vertical, eu preciso selecionar outra linha vertical, tá ok? Então, vamos lá, olha. Então, vou selecionar esta linha e agora a direção. Qual que é a direção? Aqui para dentro, veja, 3,5. E dou um outro clique aqui dentro, tá ok? Agora, eu vou dar um Enter para encerrar o comando offset. E dou mais um Enter para repetir novamente o comando offset. Então, você não precisa digitar O, Enter de novo. Basta dar um Enter. Agora, a nova medida, qual que é? Que era a medida 3. E dou Enter. Agora, qual que é a minha referência? Agora, eu quero desenhar esta linha aqui horizontal. Então, a minha referência tem que ser esta outra linha horizontal, tá ok? Esta linha interna. Então, dou um clique nela e agora a direção. Não é aqui para fora, é aqui para dentro. Então, venho aqui dentro e dou um clique em qualquer local. Prontinho, tá ok? Eu quero dar mais algum offset de 3? Não. Então, eu dou Enter para encerrar o comando. E agora eu quero repetir o comando para dar a espessura de 0,15. Dou mais um Enter. Agora está ali pedindo a nova dimensão. Então, eu vou digitar 0,15 e vou dar Enter novamente.
Agora sim, então eu quero ponto 15 daqui para baixo e daqui para a direita, para desenharmos essa segunda linha aqui que forma esta parede e esta outra linha aqui também. Então, agora eu seleciono esta linha e dou um clique indicando a direção aqui para a direita. Aproveito que já estou dentro do comando offset.15 com ponto 15 e também no offset aqui, olha, daqui para baixo, tá ok? Então, sempre tente agrupar o comando offset com medidas iguais, porque daí você vai ganhando tempo, tá ok? Como nós fizemos aqui, primeiro eu fiz o 3,50, depois o 3 e deixei o ponto 15 aqui, porque eram medidas iguais para fazer de uma só vez, tá ok? Agora sim, olha, vou dar um Enter aqui, vou encerrar o comando. Então, para não confundir, para não ficarmos aqui com um monte de linha, porque nós temos várias divisões aqui para formarmos os dormitórios, os banheiros e as salas, tá ok? O que nós precisamos fazer agora? Veja só, eu preciso fazer esses cantos aqui certinho, olha. A minha parede aqui, tá vendo que ela não tem nenhum vão entre essas duas linhas. Vamos aumentar aqui um pouquinho, já expliquei para vocês. Como eu não estou desenhando a parte estrutural, então eu não tenho nenhum pilar, eu não vou representar o pilar, então aqui tem que ser completamente livre, tá ok? Olha, então os materiais se juntam aqui na verdade. Então, como que eu faria aqui nesse caso? Vamos lá. Ah, Roberto, deixa eu dar um fillet aqui. Será? Vamos testar, olha. F e Enter. Então, seleciono primeiro esta linha, e depois esta. Ah, está com arco, não pode. Então, vamos lá. F, Enter, digito R, Enter, e ao invés de 1,35, nós vamos utilizar aqui 0 e Enter. Por que estava com 1,35? Porque nós utilizamos na videoaula anterior este raio para fazermos este arco aqui, tá ok? Então, vamos lá tentar aqui. Então, clico nesta e nesta. Não deu certo, por quê? Porque vai sumir o restante da linha. Então, o fillet não serve para nós cortarmos as linhas quando não se trata de um canto. Aqui no caso, nós estamos bem no meio da parede. Então, qual comando que eu utilizo? É um comando novo, é o comando trim. Mas deixa eu explicar aqui para você como que o comando trim funciona. Vamos supor, eu vou fazer várias linhas aqui, tudo bem? Olha, aleatoriamente aqui. Mais uma linha aqui. Deixa eu dar offset aqui. Ó, Enter. Vou dar várias linhas aqui, tudo bem? Agora aqui. Pera aí, um pouquinho de paciência só, tá? Agora aqui. Ó, de novo. E vou dar aqui também um monte de offset. Veja só. O comando trim, ele funciona, ele corta uma linha, uma entidade, a partir de um limite. Então, você precisa selecionar o limite desejado. Por exemplo, vamos supor que eu queira apagar esse trecho apenas. Olha, eu quero apagar todas essas linhas horizontais entre esta linha aqui e esta, digamos assim. Eu quero apagar entre essas duas linhas. Então, para chamar o comando trim, você pode digitar TR. Ou então, vem até aqui, veja, ele está aqui, olha, trim, tá ok? Então, aqui na setinha, nós temos o trim e o extend. Vamos estudar primeiro o trim, daqui a pouquinho o extend. Então, eu clico aqui no trim ou digito TR e dou Enter, tá ok? Então, veja que aqui está pedindo para selecionar os objetos. Esses primeiros objetos são os limites. Então, vou selecionar. Eu quero cortar esta linha horizontal a partir desta linha até esta linha aqui. Já selecionei os meus limites, então eu dou Enter. Agora, veja, ele está pedindo para selecionar aí os objetos que deverão ser cortados. Então, agora eu posso ir clicando, olha. Eu clico nos objetos que eu quero cortar. Então, veja que ele cortou realmente a linha entre esta e esta. Ou então, eu posso também selecionar de segunda forma. Dou um clique qualquer aqui, olha. E abro uma janela de uma vez, aqui para baixo. Prontinho, olha. Selecionou tudo. Tá ok? Agora, vamos voltar. Vamos supor que eu quisesse cortar agora esse restante de linha apenas aqui, desta linha para cá. Então, eu posso digitar TR, um Enter, daí eu seleciono uma linha, que é a minha linha limite, dou um Enter para confirmar. Agora, aqui está pedindo para selecionar aí os objetos para cortar. Mais uma vez, olha.
Posso dar um clique aqui em cima, arrasto o mouse abrindo uma janela e veja que tudo que está cinza será cortado, tá ok? Agora, uma outra forma de se utilizar o trim é você não selecionando limite nenhum e apertando o Enter, porque daí todas as linhas serão limites. Veja só, TR e dou Enter, um Enter para confirmar aí, para entrar em comando, e um Enter para selecionar tudo. Tá vendo aqui, olha, Select All. Daí você dá mais um Enter para confirmar. Agora, todas as nossas linhas são limites. Então, se eu marcar aqui, ele vai cortar essa linha a partir do limite mais próximo. Tá vendo? Olha, agora aqui ela corta de limite em limite. Todas as linhas. Inclusive, vale para o desenho inteiro. Inclusive aqui, olha, entre essas duas linhas. Então, veja, marco aqui, já consigo apagar. Então, o trim é bacana, nós utilizamos para cortarmos todas as paredes de uma só vez. Agora, quando você quer cortar entre dois limites pré-definidos, vamos supor, você quer cortar entre esta linha e esta, mas você tem várias linhas aqui no meio. Então, se eu apertar aqui TR e der Enter duas vezes, todas as linhas são limites. Daí, veja, eu teria que ir de pontinho em pontinho, né? De espaço em espaço. Agora, se eu selecionasse aqui, olha, TR, Enter. Se eu selecionar os dois limites desejados, daí, olha, Enter, daí eu consigo apagar com apenas um clique. Então, essa é a diferença entre o trim all e o trim marcando limites separados, tá ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Agora, nós temos o caso também para completarmos aqui, para fazermos este canto. Então, agora eu quero fazer esta parede aqui, para darmos um fillet com essas outras linhas. Então, vamos lá. Então, agora temos que pegar aqui a medida da área de serviço. Então, 1,45 a partir desta linha aqui de dentro, tá ok? Veja, vou aumentar aqui um pouquinho. Então, 1,45 e mais 0,15 aqui. Daí, eu já explico para vocês o comando Extend também. Então, vamos lá, AutoCAD aqui. A partir dessa linha agora, 1,45. Ó, Enter, 1,45 e Enter. Então, veja, vou traçar daqui para cá, 1,45. Dou um clique aqui. Agora, Enter duas vezes. Um Enter para sair do comando e um Enter para repetir o comando. Agora, eu quero aqui, 0,15. Então, veja só. Agora sim, nós podemos utilizar o fillet aqui na ponta. Por que fillet? Porque vai formar uma ponta. Veja só, aqui. Nós não temos uma ponta aqui, essas duas paredes, olha, essas duas linhas. Então, damos aqui um fillet com raio de 0. Então, vamos lá. F e Enter. Primeira coisa, verificar o raio. Meu raio aqui está com 1,35, porque eu acabei dando um quando mexi aqui neste lado, tá ok? Eu desfiz o comando. Então, fácil, basta apertar R, dar Enter. Agora, eu aperto 0, né, para zerar aí e dou Enter mais uma vez. Na hora que aparecer esse quadradinho, é porque já está prontinho aí para aplicarmos o comando. Então, eu quero juntar esta linha, dou um clique nesta linha vertical e encontro com esta linha horizontal. Então, já veja aí na pré-visualização. É isto mesmo que nós queremos, ok? Porém, o comando fillet, ele encerra o comando assim que ele junta as linhas. Então, eu vou dar um Enter agora para repetir o comando. Apenas uma vez, um Enter somente, tá ok? E veja que meu raio já está zerado, meu quadradinho aí já está prontinho. Então, basta agora eu clicar nesta linha e nesta linha. Teste aí o comando offset e o comando fillet para você ver. O comando offset, ele precisa de um Enter para ser encerrado e depois um Enter para ser reiniciado. Já o comando fillet não precisa do Enter para encerrar, ele encerra automaticamente, tá ok? Agora, vamos aqui aprender um outro comando, que é o comando Extend. Tá vendo estas duas linhas aqui? Nós precisamos chegar com elas até aqui. Então, se você olhar aqui no desenho aqui em PDF, vamos lá, 100, veja que essas linhas, elas chegam até aqui, na linha da área de serviço. Na linha não, na parede da área de serviço. Então, nós podemos fazer isso com o Stretch ou então com o comando Extend. O Stretch nós já vimos, você nem precisa digitar o comando. Basta você selecionar a linha, clicar aqui no botãozinho
e trazê-la até o ponto desejado, tá ok? Mas aqui eu quero mostrar para vocês o comando Extend. Então, o comando Extend está aqui na guia Home, no painel Modify, junto aqui com o comandinho Trim. Aqui nós temos o Trim, se você clicar, nós temos o Extend. Então, ele funciona ao contrário, o Extend é o contrário do comando Trim, tá ok? E quais são as teclas de acesso? Aqui, olha, E, X, tá ok? EX e Enter. Então, agora, mais uma vez, vai selecionar, você precisa selecionar um limite. No nosso caso, o nosso limite é esta linha aqui, porque eu desejo que estas outras duas linhas cheguem até aqui. Então, por exemplo, eu dou um clique aqui, seleciono e sempre dou um Enter para confirmar, tá ok? Confirmou? Agora, eu seleciono as duas linhas que serão estendidas. Então, veja, só aproximo o mouse, olha, e já me dá uma pré-visualização. Então, dou um clique aqui e outro clique aqui. Lembrando que versões mais antigas do AutoCAD não mostram essa pré-visualização. Só vai aparecer aqui a linha, o complemento, quando você selecionar a linha, quando clicar. Prontinho, agora eu cliquei. Veja que estendeu. Também, o comando Extend, vou voltar aqui um pouquinho, o comando Extend, ele funciona daquela maneira que você seleciona tudo como se fosse um limite. Então, funciona assim, olha, EX, Enter, e na hora que eu dou aqui, ao invés de selecionar o limite, se eu der mais um Enter, olha, tá vendo? Select All, ele vai selecionar tudo como limite. Então, aqui eu dou mais um Enter. Agora, o que aconteceria aqui? Eu teria que ir, olha, pontinho por pontinho. Então, primeiro a linha vai chegar até a linha mais próxima, veja. Aqui e agora aqui, até chegar naquele ponto. E eu poderia continuar, veja. Olha só. E quando que eu uso o limite? Quando eu posso utilizar o limite? Quando você tem linhas no meio do seu caminho. Por exemplo, essas duas linhas aqui. Supondo que essas duas linhas tivessem que chegar até essa linha aqui, vertical. Então, nesse caso, eu seleciono o limite, sim. Então, olha, EX, Enter, um Enter apenas. Selecione aí o objeto limite, seria este meu limite. Dou Enter. Agora, olha, eu posso abrir aqui uma janela, dou um clique aqui fora e abro uma janela qualquer e vem de uma vez só, tá ok? Então, vou voltar aqui e voltar aqui, EX, Enter duas vezes e vou clicar aqui, aqui e aqui, tá ok? Podemos já cortar aqui os nossos cantos, tá ok? Então, veja, eu teria esse canto aqui para cortar, esse canto aqui. Canto não, né? Na verdade, as linhas. Poderíamos já tirar essas linhas aqui que não interessa. Então, vamos lá, olha. TR, Enter duas vezes para selecionar tudo. Então, já vamos limpando nosso desenho. Aqui, olha. Aqui, aqui e aqui, tá ok? E aqui, como que está aqui? Vamos ver aqui. Esta linha cabe exatamente aqui em cima, olha, nesta linha aqui de cima. Ela não se prolonga aqui para baixo. Então, já vamos também, olha, apagar todas as linhas. Aí, essas duas linhas que sobraram aqui, eu tenho que apagar com Del. Por que eu preciso apagar com Del? Porque elas não estão ultrapassando, elas não cruzam linha nenhuma. Ela tem aqui uma intersecção, um encontro, mas o trim só funciona para linhas que ultrapassam. Então, nesse caso, é com Del mesmo. Seleciona e apaga, tá ok? Vamos, então, continuar agora a nossa planta. Então, já temos aqui os dois dormitórios e a área de serviço. Vamos ver aqui como ficaria agora. Vamos fazer agora esse outro quarto bem passo a passo, tá ok? Então, veja, nós queremos esses dois cantinhos, ó. Quero desenhar esse trecho aqui. Então, eu quero essas duas linhas verticais e essas duas linhas aqui horizontais, tá ok? Então, aqui nós temos 2,35 e ponto 15. E aqui nós temos quanto? Olha, ponto 90 e ponto 15, tá ok? Então, vamos lá aqui. 2,35 e ponto 90. Então, primeiro aqui, ó, Enter. 2,35, Enter, olha, deste ponto para cá. Enter para sair do comando e Enter para repetir o comando. Agora, eu tenho ponto 9 e Enter, fazendo bem passo a passo mesmo. Então, ponto 9 daqui para cá. Agora, eu dou Enter para sair do comando e Enter para repetir o comando. Então, vamos lá, olha. Ponto 15 agora, tá ok? E dou Enter. Então, eu venho desse ponto para cá e agora daqui para baixo.
tá ok? Então, aqui ponto 15 para a direita e aqui ponto 15 para baixo. Vamos ver como está esse canto aqui, como que ficaria? Veja, aqui o nosso espaço não chega nem para cá, essa parede aqui, esta linha não vai chegar nem para cá e nem para cá. Agora, no entanto, nós temos aqui nesse trecho uma porta de correr. Mas você vai ignorar por enquanto, porque nós teremos na próxima videoaula a abertura aqui dos nossos vãos, tá ok? A abertura aqui do vão de parede. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um trechinho onde eu tenho uma parede de ponto 10, na verdade, que é para a porta de correr se encaixar no vão. Não está entendendo? Para isso que serve o nosso 3D. Então, vamos ver aqui sem laje. Olha aqui, é esta porta aqui de correr, ó. Tá vendo? Ela corre aqui na parede, então esse trecho aqui de parede, ele é menor que este. Olhando aqui para esse outro lado, veja, ele se encaixa, daí se encaixa certinho na parede. Deixa eu ocultar aqui, vou ocultar esta porta e mais esse trecho aqui, ó. Então, é exatamente isso. Espera aí. Aqui, tá vendo? Olha, nós temos um dente aqui para encaixarmos certinho a porta de correr, tá ok? Na próxima videoaula veremos mais detalhes. O importante agora é deixarmos este canto aqui reto, sumirmos com estas duas linhas e essas duas linhas aqui de baixo. E para isso, nada melhor que o fillet, ok? Olha, F, Enter. Então, já vou dar um fillet aqui desta linha com esta e um fillet também desta linha com essa, tá ok? O trim também já poderia ser aplicado aqui, mas eu prefiro desenhar mais paredes para depois utilizarmos o trim de uma vez só, tá ok? Então, por enquanto, é apenas esta parte aqui. Vamos continuar aqui, então. O que que nós temos agora? Deixa eu diminuir aqui o nosso zoom um pouquinho. Nós temos aqui agora esta parede aqui, veja, olha. Vamos fazer agora todas estas linhas aqui verticais. Então, vou pegar a medida por aqui. Então, nesse caso, cuidado, você tem que pegar aqui o 4,15, porque nós temos esta parede, esta linha aqui, ela está distante 4,15 desta outra linha. Veja, desta outra linha aqui vertical. Então, vamos dar um offset aqui de 4,15. E você já vai entender melhor, olha. Ó. Enter, 4,15 e Enter. Então, a partir desta linha para cá, agora eu dou Enter duas vezes e agora eu dou ponto 15. Como estas outras linhas aqui, olha, como estas duas linhas, elas vão repetir estas duas, então é melhor já deixar certinho antes de dar um novo offset, tá ok? Então, vamos lá. Como que eu vou ajustar? Olha, eu posso dar aqui o extend até essa linha de baixo. EX, Enter duas vezes. E já abro aqui uma janela. Olha, vá testando. Tá ok? Ó, já veio para cá. E agora aqui nesse ponto? Agora aqui eu posso dar um trim. Então, por exemplo, ó, TR, Enter duas vezes. Então, já aproveito aqui, ó. Já vou eliminar aqui, aqui, ó. Já vou eliminando tudo. Agora sim, até aqui eu poderia TR e Enter duas vezes. Até aqui também eu já poderia ter eliminado. Agora sim, eu vou fazer aquela outra parede aqui, que vai me dar este outro banheiro. Vamos ver aqui no SketchUp, para ver como que ficaria, olha. Então, são esses dois banheiros. Acabei de desenhar aqui estas duas linhas desta parede, veja que aqui é tudo livre. E agora, vamos desenhar estas outras duas linhas que formará a parede hidráulica aqui do banheiro. Por que a parede hidráulica? Porque é onde passará toda a tubulação aqui dos dois banheiros, tá ok? Vamos lá, então? Vamos ir aqui para o AutoCAD. E qual que é a medida? Olha, 1,30. A partir dessa linha de dentro, nós temos 1,30 aqui e 1,30 aqui. Então, vamos lá. Então, vou botar aqui, ó, Enter. Agora, a medida, 1,3 e Enter. Então, desta linha, seleciono essa linha e clico agora aqui à direita. Enter duas vezes, ponto 15 e ok. E agora aqui, eu preciso dar novamente offset? De forma alguma. Nós temos essas duas linhas aqui e estas outras duas linhas. Qual comando podemos utilizar para juntar estas duas linhas com estas? Temos aí duas possibilidades. Ou o comando fillet ou o comando extend. E ainda temos o stretch, que basta marcar e trazer até aqui. Mas o stretch vamos deixar para depois, tá ok?
Então, aqui, vou dar o fillet, olha, F, Enter. Então, quero esta linha com esta. Aperto o Enter para repetir novamente o stretch. Então, vamos daqui para cá. Vocês viram? Olha, selecionei essa linha. Se eu selecionar uma paralela, olha, faz aquele arco que eu já mostrei para vocês em videoaulas anteriores. Mas eu quero esta linha horizontal com esta vertical, tá ok? Bom, aqui nós temos praticamente todas as paredes de dormitórios, banheiros e área de serviço. Falta definirmos a cozinha e também a nossa varanda, tá ok? Então, vamos iniciar aqui pelas paredes aqui que fazem a divisão da cozinha. Aqui no caso, nós temos um balcão e a linha tracejada embaixo, representando o quê? Representando a mureta. Então, aqui no AutoCAD, no SketchUp, dá para entender melhor, veja. Então, nós teríamos estas duas linhas aqui, tá ok? E mais estas duas linhas aqui embaixo tracejada. Mas esta videoaula é apenas de alvenaria, de parede. Então, vamos desenhar a parede inteira e depois detalharemos aqui esta alvenaria. Esta alvenaria não, esta bancada. Ah, Roberta, mas por que você não está desenhando essas duas linhas aqui de cima? Porque a planta baixa é um plano secante horizontal a entre 1,20 m e 1,50 m do piso. Então, quando nós cortamos aqui, esta parte de cima é ignorada. Olha aqui a planta baixa. Então, temos aqui, veja. Então, se você olhar aqui, o que está sendo representado aqui é o balcão. Por quê? Vou colocar aqui em 3D. Olha só, nosso plano secante cortou bem no meio da alvenaria e acima da bancada. O que estava acima foi ignorado, ok? Olha, esta parte aqui foi ignorada. Então, nosso plano secante está bem aqui, tá ok? Então, vamos lá representar as duas linhas, sem nos preocuparmos, por enquanto, com a parte tracejada. Então, podemos pegar esta medida aqui. Podemos pegar aqui. Lembrando, vai desenhar linha horizontal, olha a medida vertical. Então, aqui nós teríamos 2,95 a partir desta linha aqui de dentro, tá ok? Então, 2,95 e depois 0,15. Vamos lá. Ó, Enter, 2,95 e Enter. Então, vou traçar desta linha agora aqui para baixo, tá ok? Enter duas vezes, 0,15 e Enter. Olha, agora daqui para cá. Tá ok? Agora, temos que definir aqui a nossa varanda. Então, vamos lá. Cadê aqui a varanda? Medida. Importante. Agora, nós temos aqui, a partir desta linha aqui de dentro, nós temos aqui 1,75 e depois 0,15. Então, vamos lá. Ó, Enter. 1,75. Daqui para cá. Enter duas vezes e 0,15, ok? Veja. Então, aqui está já certinho. Porém, esta parte aqui é a nossa, como que se diz? Ela tem que ser mais clarinha, porque ela não foi cortada. Apenas as paredes cortadas pelo plano secante é que devem ficar mais grossas na impressão. Então, se você olhar aqui, veja, aqui nós temos as linhas cortadas mais grossas, os caixilhos mais finos e esta mureta aqui também, ela tem que ser mais fina. Então, aqui no caso, veja, nós temos aqui esse canto fechadinho, com as linhas mais grossas, e aqui também. Então, vamos ver como fazer isso? Veja só. Selecionei aqui, agora vou fazer o seguinte, olha só. Aqui nesse caso, eu poderia dar um trim aqui, né? Aqui, ó, vou dar um trim, TR, Enter duas vezes. Então, vou limpar aqui. Esta linha, ela deve chegar até aqui. E esta linha deve chegar até aqui. Posso dar um fillet, quer ver? Olha, F, Enter. Poderia fazer o seguinte, olha. Dou um fillet aqui e dou um fillet aqui também. E para essas duas linhas, eu poderia completar agora com offset, olha. Ó, Enter, 0,15, daqui para cá e daqui para cá. Agora, eu completo com fillet, olha, fillet, daqui a aqui e desse ponto até esse, tá ok? Agora, eu mudo o layer, então, selecionei as duas, para qual layer? Pode ser a Arc Pena 02, porque ela é mais fraca, tá ok? E depois decidiremos se faremos aqui a representação
desta pingadeira ou não, tá ok? Vou deixar isso daqui para a próxima, lá para frente, para as videoaulas, mais para o final aí do curso. Por enquanto, você vai deixar apenas a alvenaria mais baixa. Não mexerei aqui ainda, porque temos que fazer as aberturas aqui para a bancada. Aqui também eu não vou dar trim, porque se você olhar aqui na representação, nós temos a linha tracejada. Então, como o corte não passou, o plano secante não passou por esta mureta aqui, veja, o plano secante não passa por esta mureta, então a linha aqui realmente ela fica reta. Eu posso dar trim aqui desse outro lado apenas. Você vai compreender melhor nas videoaulas futuras, tá ok? TR, Enter 2 vezes aqui e já corto. Tá ok? Então, se você deixar a sua planta aí como está esta nossa aqui, então o seu desenho está ok, tá ok? Tá faltando alguns trims aqui? Sim, mas podemos fazer isso na próxima videoaula sem nenhum problema com o comando trim, tá ok? Então, pessoal, aguardo vocês na próxima videoaulas, quando veremos aí algumas funções de precisão e também como aplicar os comandos que já conhecemos para fazermos as aberturas de portas e janelas, tá ok? Então, até mais!